Nós vamos dar prosseguimento ao que vínhamos fazendo nessas quintas-feiras, estudando sobre as cartas de Paulo. E hoje eu queria trazer para a sua vida algumas verdades reveladas a nós através dessa carta de Paulo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Irmãos, a igreja em Tessalônica, a cidade de Tessalônica, ela, só para recapitular um pouco do que nós falamos semana passada, ela era a capital da província macedônica do Império Romano. Essa cidade foi fundada no ano 315 a.C., no final do quarto século a.C. As cidades romanas, que se tornavam províncias, elas eram cidades que geralmente eram cidades subservientes ao Império Romano, ou seja, havia um governo romano instalado naquela cidade, e por se tratar de uma cidade de cultura helênica, uma cidade de cultura grega, os romanos, quando conquistavam essas cidades com cultura grega, eles permitiam que essa cidade mantivesse a sua cultura, e no caso específico dos gregos, os romanos eles passaram a absorver a cultura grega, formando aquilo que nós conhecemos como cultura greco-romana. Essa cidade se tornou a capital da província em meados do século II a.C., mais ou menos no ano 145. E no ano 42 a.C., houve um evento que mudaria diametralmente a história da cidade de Tessalônica. Na década de 40 a.C., o primeiro imperador romano, chamado Júlio César, ele foi assassinado. Foi assassinado por um dos seus homens de maior confiança, chamado Brutus, o general Brutus. E junto com ele, alguns outros comparsas assassinaram Júlio César, próximo ao Senado romano. E é muito interessante você observar os desdobramentos de tudo o que aconteceu, as coisas que foram consequências desse assassinato. Um general chamado Marco Aurélio, junto com outro general chamado Otaviano, que depois seria Otaviano Augusto, próximo imperador de Roma, no ano 42 eles declararam guerra ao general Brutus e ao general Cássio, que eram os principais responsáveis pelo assassinato de Júlio César. A cidade de Tessalônica, então, uma cidade que na virada do século I a.C. para o século I depois de Cristo, era uma cidade que contava com aproximadamente 200 mil habitantes, uma cidade que florescia no comércio, florescia militarmente e florescia nas artes. O desenvolvimento artístico na cidade de Tessalônica era uma coisa que saltava aos olhos, e essa cidade ela envia algumas tropas para auxiliar Marco Antônio e Otaviano na sua guerra contra Brutus e Cássio. E essa cidade então ela recebe do Império Romano o título de cidade livre, o que significava que ela teria algumas prerrogativas que aquelas cidades que eram ainda vassalas do Império Romano não possuíam, ou seja, ela tinha um pouco mais de liberdades. Isso significa que a sua cultura, o florescimento das artes nessa cidade, tudo isso não precisava mais, de certa forma, estar total e completamente debaixo da chancela do Império Romano. Então essa cidade, a partir do ano 42, ela ganha sua liberdade, ela se torna uma cidade livre. E só para a gente abrir um parêntese aqui e falar um pouco sobre a fidelidade das Escrituras, falar um pouco sobre a forma como os relatos bíblicos são fidedignos historicamente. O Evangelho de Lucas, ele se propõe a ser um relato histórico bastante detalhado sobre a vida e o ministério de Jesus, escrito por Lucas, doutor Lucas, um homem que era médico na sua época, um homem muito estudioso e que se preocupava em relatar com detalhes tudo aquilo que tinha acontecido. O livro de Atos também é escrito por Lucas. E é interessante quando a gente observa no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 6, Lucas utiliza uma palavra que é a palavra
Poliarques. É uma palavra grega que significa governador da cidade, se referindo ao governador de Tessalônica. Naquele episódio que foi falado semana passada com Jason, que Paulo teve que ir embora rápido de Tessalônica porque estava sendo perseguido, e ele usa essa palavra. Durante muito tempo os arqueólogos e os principais estudiosos bíblicos consideravam que essa palavra fazia parte de uma imprecisão de Lucas no relato bíblico, porque essa palavra ela não era comumente usada no Império Romano. Essa palavra ela não tinha sido encontrada em nenhum outro relato naquela região. E eles consideravam então que isso era uma das provas de que o texto bíblico não poderia ser a palavra de Deus, porque se Deus não erra, a palavra de Deus não poderia conter erros. Foi então que no ano de 1867 foi encontrado um arco, ou os vestígios do que tinha sido um arco do triunfo. Um arco do triunfo era uma coisa que se fazia, um monumento que se fazia geralmente em uma das entradas da cidade, com as descrições de alguma batalha importante, com as descrições de algo que havia sido muito importante para aquela cidade. E nesse arco estava a palavra Poliarques. E nesse ano de 1867 foi jogada uma pá de cal a toda e qualquer intervenção arqueológica, para tentar provar que a Bíblia possuía alguns erros na sua inscrição. Se você entrar na internet, é muito fácil, você vai no Museu Britânico, é o Museu de Londres, se eu não me engano, e agora que está tudo digitalizado, agora está uma beleza, né? Você consegue ver as obras do museu. E no Museu de Londres você consegue ver a parte desse arco do triunfo onde está escrita essa palavra. Por que eu falei sobre isso? Porque eu quero dar aula de história? Não, porque para que nós entendamos algumas verdades reveladas no texto bíblico, antes de qualquer coisa, eu e você precisamos entender que a palavra de Deus é o que está sendo lido por nós. Precisamos entender que o texto bíblico é a inerrante e infalível palavra de Deus, e que essa palavra possui algumas verdades, algumas preciosidades, algumas coisas muito importantes para a nossa vida, algumas coisas que, apesar do livro ter sido escrito há quase 2000 anos atrás, os últimos livros a serem escritos, tudo que está aqui é tão atual e faz tanto parte da nossa vida cotidiana, que é impossível nos referirmos à Bíblia, como muitos fazem, como sendo simplesmente um livro velho. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, a cidade de Tessalônica, como eu vinha falando, ela possui algumas características, e dentre elas principalmente a questão das artes. O cenário artístico na cidade de Tessalônica era extremamente desenvolvido. As artes, o teatro, o circo, aquilo que eles consideravam como sendo a política do panis et circenses, que é a política do pão e circo, que depois seria colocada em prática. A cidade de Tessalônica foi uma das primeiras que conseguiu colocar isso em prática. Por quê? Porque o seu cenário artístico era extremamente desenvolvido. A cidade de Tessalônica ensinava as artes a outras cidades do Império Romano. E é muito interessante quando você observa alguns aspectos peculiares da vida em Tessalônica. E eu quero compartilhar algumas coisas disso com você nessa noite. Quantos estão dispostos a ouvir a voz do Senhor nessa noite? Digam amém. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. É muito interessante que a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela tenha sido escrita num contexto específico. Paulo estava pregando em Atenas. Se você for olhar no livro de Atos, você vai encontrar isso.
Nós já falamos sobre as viagens missionárias de Paulo. Paulo escreve 1 Tessalonicenses na segunda viagem. Depois que ele sai de Atenas, ele envia Timóteo até Tessalônica, porque ele tinha passado um momento ali em Tessalônica, tinha passado 3 semanas seguidas, onde nesses 3 sábados consecutivos, ele havia pregado nas sinagogas. Só que depois ele foi expulso da sinagoga, depois ele teve que fugir da cidade, por causa da perseguição. E ele envia então, depois que ele sai de Atenas, ele envia Timóteo até a cidade de Tessalônica, para que pudesse ver como é que estava a igreja. Paulo tinha fundado uma igreja em Tessalônica, e ele precisava ver como é que estava o procedimento daqueles cristãos tessalonicenses. E quando Timóteo retorna de Tessalônica, ele se encontra com Paulo em Corinto. O livro de Atos narra tudo isso que eu estou falando nada de novo aqui. E aí, as notícias que Paulo recebe a respeito da igreja em Tessalônica, é que essa igreja era uma igreja que havia se mantido fiel àquilo que Paulo havia ensinado, apesar de que havia alguns grupos nessa igreja, grupos que eram opositores de Paulo, e também havia uma certa perseguição aos cristãos em Tessalônica. A perseguição por parte dos judeus e por parte da própria população daquela cidade. Por quê? Porque uma das principais coisas que Paulo havia ensinado àqueles homens e mulheres é que eles não podiam se conformar à cultura a qual eles viviam. Eles não podiam ser conforme o mundo. Eles não podiam ser pessoas que eram reprodutoras daquela cultura. E Paulo então escreve, já no início da carta, porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Existe um teólogo da Idade Média, nós já falamos isso aqui algumas vezes, mas vale sempre a pena repetir. Ele disse uma frase que resume e expressa ao mesmo tempo esse pensamento e essa frase de Paulo. Ele diz: pregue o evangelho sempre, se necessário for, use palavras. Se isso não fala com você na sua vida cotidiana, isso fala muito comigo, porque é um grande perigo nós pregarmos com a nossa boca uma coisa, mas o nosso procedimento dizer completamente o contrário daquilo que a nossa boca fala. As nossas atitudes enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, enquanto homens e mulheres separados, precisam ser atitudes que mostram a Cristo. Porque de repente você tem uma oportunidade de conviver com alguém no seu trabalho, você tem uma oportunidade de conviver com alguém na sua vizinhança, e de repente essa mesma pessoa, você nunca conseguiu parar nem 1 minuto para conversar com ela. Você não conseguiu parar nem 5 minutos para falar de Jesus com ela, ou para conversar, bater um papo que seja. Mas ao mesmo tempo que você convive com ela, as suas atitudes já mostraram todo o seu caráter para as pessoas que você convive. A pergunta para nós essa noite, para iniciar essa mensagem, é: qual é o caráter que você tem mostrado para aqueles que estão à sua volta? Qual é o tipo de pessoa que você tem mostrado para as outras pessoas? Quando as outras pessoas olham para você, o que elas veem? Será que você pode falar também, assim como Paulo falou aos Tessalonicenses, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós? Paulo entendia que havia algo, que havia alguma característica dele, que havia algo no caráter dele, que quando fosse mencionado nessa carta essa, lembrem vocês, que seria lida num cenário de perseguição, num cenário de heresias tentando ser introduzidas nessa igreja. Paulo sabia que havia algo no caráter dele, algo no seu procedimento, algo nas suas atitudes, que quando fosse mencionado nessa carta, os tessalonicenses se lembrariam de que o caráter de Paulo
era um caráter digno de um imitador de Cristo. A pergunta para você e para mim é: o seu caráter é um caráter digno de um imitador de Cristo? Ou será que nós vamos continuar vivendo como pessoas que vêm no domingo para a igreja, que vêm na quinta na igreja, só que na sexta-feira de manhã você continua sendo o mesmo velho homem de sempre, só que no domingo de manhã ou na segunda-feira de manhã você continua sendo o mesmo velho homem de sempre, cujo caráter, cujas atitudes demonstram nada mais, nada menos que você é uma pessoa doente e distante de Deus. Porque o nosso caráter precisa ser um caráter transformado. O nosso caráter precisa ser um caráter que demonstre a Cristo. Porque se não for assim, significa que você ou que eu nunca tivemos um encontro genuíno com Cristo. Eu quero iniciar essa mensagem falando acerca dos desafios que são colocados diante de nós na nossa vida cotidiana. Muitos de nós, com a desculpa de que a carne é fraca, utilizam isso como desculpa para fazer, na verdade, aquilo que eles desejam de todo o coração: satisfazer a concupiscência da sua carne, satisfazer a concupiscência dos olhos, satisfazer a soberba da vida. Quando o que a mensagem das Escrituras nos revela é que o nosso caráter precisa ser um caráter conformado ao caráter de Cristo. Paulo não teria dito isso aqui à toa. Paulo não teria mencionado o seu procedimento diante dos Tessalonicenses se ele não soubesse que o seu caráter demonstrado àquelas pessoas seria um caráter digno de ser lembrado. Não por causa dele, porque ele escreveria mais tarde várias outras coisas. Por exemplo, aos Filipenses 1:21, ele diz: portanto, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendia que a vida dele precisava ser uma vida vivida total e completamente para Cristo. Só que o nosso evangelho midiático, o nosso evangelho materialista, egoísta, hedonista e tantos outros istas que eu poderia citar aqui, tem feito você vir para a igreja, tem incentivado você a estar aqui dia após dia, sentado nesse banco, ouvindo a palavra, sendo ministrado pelo louvor, e indo embora vazio. Não porque o culto foi isso, ou aquilo outro, não. Porque na verdade, o maior desafio para nós é termos a nossa mente transformada e moldada conforme a mente de Cristo. Porque se não for assim, você pode ficar 50 anos dentro da igreja e você vai continuar sendo o mesmo mentiroso de sempre. Você vai continuar sendo o mesmo adúltero de sempre. Você vai continuar sendo a mesma pessoa que passa todo mundo para trás. Você vai continuar sendo a mesma pessoa cujas pessoas que convivem com você olham para você e dizem a seguinte frase: eu ser crente igual fulano? Entenda que isso não envergonha você simplesmente, isso envergonha a causa de Cristo. E a palavra nos adverte que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas eu não quero iniciar essa mensagem jogando um balde de gelo em cima de você, para você ficar olhando para mim com esse semblante. Aliás, se vocês estivessem aqui olhando para vocês, alguns de vocês estariam até com medo. O que eu quero falar para você é sobre as verdades,
sobre os segredos, sobre os mistérios de Deus revelados a nós, através da sua palavra, e que nos libertam, coisas que fazem com que nós passemos a viver uma vida diferente e transformada. Só que existem algumas coisas que estão tão entranhadas em nós, que quando são arrancadas, machucam, dói. Sabe quando você enfia um vergalhão na perna, um prego, alguma coisa, e na hora de tirar, dói muito. E dependendo do tempo que aquilo está ali, é melhor você deixar, porque não está mais doendo. Mas aquilo ali vai inflamar, vai infeccionar, vai apodrecer, vai gangrenar e vai fazer você morrer. E é justamente isso que o pecado faz comigo e com você. Se ele não for arrancado da sua vida, ele vai inflamar, vai infeccionar, vai gangrenar e vai fazer você morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É interessante quando nós folheamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Existem algumas coisas que saltam aos olhos. Por exemplo, no capítulo 2, e essa é a segunda verdade que eu quero compartilhar com você. No capítulo 2, no versículo 9, 1 Tessalonicenses 2, 9. Olha que coisa interessante. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, vos proclamamos o Evangelho de Deus. O que eu quero falar com você nesse ponto, e também salientar um aspecto da cultura de Tessalônica, um aspecto da cultura grega de forma geral. Na Grécia, o trabalho braçal não era visto com bons olhos. A cultura grega, na verdade, era uma cultura que incitava, desenvolvia e incentivava a prática do escravismo. Para abrir um parênteses, não era a escravidão como houve aqui no Brasil, os escravos negros trazidos da África e no tronco e aquela coisa toda. Não, a escravidão na antiguidade, a escravidão incentivada pela Grécia, era um outro tipo de escravidão. Eram, na maioria das vezes, escravos que se vendiam como escravos porque não conseguiam pagar uma dívida, ou davam os seus filhos como pagamento de alguma dívida. Pessoas endividadas, na maioria das vezes, ou pessoas que perdiam guerras, prisioneiros de guerras, eram trazidos como escravos. Por quê? Porque na cultura grega, o trabalho braçal, o trabalho direto do homem no solo, ou em qualquer outro tipo de coisa, era algo que fazia com que as pessoas perdessem a nobreza, perdessem os patrícios, por exemplo, não podiam trabalhar, porque senão eles deixariam de ser patrícios, deixariam de ocupar um status social, deixariam de ocupar altas posições na sociedade. Aliás, a palavra trabalho, do nosso português, chegou até nós, transliterada do latim, de uma palavra chamada tripalium, que era um instrumento de tortura. Olha como que a palavra trabalho chegou até nós. O trabalho é uma tortura, o trabalho é algo que nos tortura. E o que Paulo diz aos Tessalonicenses é algo que rompe qualquer paradigma cultural, é algo que rompe qualquer certeza que eles tinham naquele momento. E ele diz: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor, trabalho, o labor é o trabalho, e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. É muito interessante a forma como Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, porque na igreja de Tessalônica, e qualquer semelhança do que eu vou falar aqui com os dias atuais é mera coincidência. Havia algumas pessoas que se aproveitavam da igreja de Tessalônica para ganhar dinheiro. Havia algumas pessoas, já no evangelho da igreja apostólica, a igreja do primeiro século, que viam no evangelho um meio de ganhar a vida. Pessoas que, assim como o apóstolo Pedro falou na sua segunda carta,
no capítulo 2, no versículo 3, e eles farão comércio de vós. Qualquer semelhança com o nosso tempo é mera coincidência. Então, já havia algumas pessoas que Paulo já tinha enxergado, que introduziam heresias no seio da igreja, que tentavam introduzir heresias na igreja de Tessalônica, com o pretexto cultural, com o pretexto etnológico, com o pretexto de que aquilo fazia parte do estilo de vida deles, porque Tessalônica era uma cidade, era um porto que fica ali no mar Egeu, ao norte da Grécia. Depois, se você tiver curiosidade, quiser chegar em casa, eu sempre tenho curiosidade, vou abrir para vocês aqui, eu sempre tenho curiosidade de olhar o mapa, de ver como é que era, de se tiver alguma foto de alguma ruína, eu sempre gosto de fazer isso. Não sei, deve ser mania de professor de história, mas se você tiver curiosidade também, é muito legal, acredita em mim, é muito legal. Chega em casa, olha o mapa, olha que coisa maneira, tem mais nada para fazer em casa, vai chegar em casa, vai olhar um mapa, podendo jantar, podendo conversar com a esposa, vai chegar em casa, vai olhar um mapa. Mas enfim, a cidade de Tessalônica, na Macedônia, ela fica ao norte da Grécia, para encurtar a história. E ela era um porto importantíssimo para o Império Romano. Aliás, as duas cidades na Macedônia que Paulo escreve cartas são exatamente a cidade de Tessalônica, que era a capital da província macedônica, da província romana na Macedônia, e a cidade de Filipos. Paulo vem para Tessalônica justamente depois de sair de Filipos, onde ele não foi bem tratado. É só você olhar no livro de Atos. Então essa cidade, ela tinha uma vocação comercial muito forte. Além da vocação comercial, uma vocação militar muito importante. Essa cidade, ela ficava a 160 quilômetros de Filipos, na Via Inaciana, uma das principais ruas, uma das principais vias do Império Romano na Macedônia. Por que eu estou falando isso? Porque essa própria vocação comercial de Tessalônica fazia com que a cultura dessa cidade fosse uma cultura voltada para o comércio, fosse uma cultura voltada para as trocas comerciais. Então isso fazia parte da vida das pessoas. Paulo, sabendo disso, ele escreve: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Essa é uma das primeiras advertências à igreja primitiva, a respeito daqueles que iriam tentar se aproveitar da fé alheia, a respeito daqueles que iriam, de alguma forma, tentar enriquecer com as boas novas do Evangelho. E é muito interessante porque quando nós ouvimos falar a respeito disso, a primeira coisa que vem na minha mente, por exemplo, é: mas eu não faço parte disso aqui, porque, sabe, eu não estou pregando na igreja e ensinando o povo a me enriquecer. A nossa igreja não é uma igreja que ensina o povo a enriquecer, a encher o bolso do pastor, não ensina heresias da teologia da prosperidade. Mas eu me peguei pensando a respeito disso, e todos nós corremos o risco de nos encaixarmos nessa palavra aqui. Porque em todo momento, e o pastor Giovanni falou aqui de forma primorosa, em todo momento que nós não entendemos que a totalidade daquilo que nós temos pertence a Deus, e aquilo se torna para nós algo a que nós nos apegamos, nós somos pessoas que nos encaixamos nessa palavra. Em todo momento que nós não conseguimos entender o princípio bíblico de ofertar, de dizimar, de sermos gratos ao Senhor, nós nos enquadramos nessa palavra. Em todo momento que nós compactuamos com a teologia da prosperidade, nós nos enquadramos nessa palavra. E isso tem sido um câncer na sociedade brasileira. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que tem hoje no Brasil, visibilidade, os pregadores que têm mais visibilidade e que mostram para a nação brasileira, aqueles que não conhecem a Cristo, que mostram para essas pessoas o que é o Evangelho, a maioria deles são pregadores da teologia da prosperidade.
Só que é necessário que eu e você nos posicionemos enquanto igreja. É necessário que eu e você vivamos uma vida, voltando ao que Paulo falou no início, vivamos uma vida cujo nosso proceder, cujas nossas atitudes mostrem para o Brasil. E o seu Brasil não são os 180 milhões de pessoas, o seu Brasil são aqueles que convivem com você. Existem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo aproximadamente. Só que o meu mundo não é um mundo de 7 bilhões e meio de pessoas. O seu mundo não é um mundo de 7 bilhões e meio de pessoas. O seu mundo são as pessoas que convivem com você. Às vezes nós temos pensamentos de, vamos mudar o mundo. O mudar o mundo para nós começa em mudar a nossa própria casa. Começa em mudar a nossa própria vizinhança. Começa em mudar, acima de tudo, o nosso próprio caráter. Muitas pessoas querem ganhar o mundo e nem sequer transformaram o seu próprio caráter. E esse também era um ponto que saltava aos olhos na igreja de Tessalônica. Paulo adverte os irmãos nessa igreja acerca disso. A importância de entender que a totalidade da vida do cristão, a totalidade precisa ser Cristo. Entenda uma coisa, meu irmão: se o Senhor for o Deus de 99% da sua vida, Ele não é Deus de nada. Porque se Ele não for o Deus de 100%, Ele não é o Deus de nada. A terceira verdade que eu quero compartilhar com você, e essa carta, aliás, a primeira e a segunda de Tessalonicenses, são cartas fundamentalmente escatológicas, ou seja, cartas que falam sobre o tempo do fim, cartas que falam sobre a volta de Cristo, cartas que falam sobre os tempos do final das coisas. É isso que a palavra escatologia significa. E aí no capítulo 4, a partir do capítulo 4, no final, a partir da metade do capítulo 4, capítulo 5, ele fala sobre a esperança do cristão. Ele fala sobre as esperanças, sobre aquilo que nos espera. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. A cultura pagã era uma cultura fundamentalmente que via a morte com extremo horror. Aliás, toda a mitologia pagã da antiguidade via a morte, encarava a morte com um terror gigantesco. As piores, na pictografia, ou seja, nas figuras, nas imagens da antiguidade, na cultura pagã, as piores imagens, os piores monstros eram reservados para representar a morte. Não se engane, os cristãos também viviam imersos nessa cultura, apesar de viverem dia após dia tentando se reciclar, tentando se transformar, eles ainda estavam imersos nessa cultura. Aquilo ainda fazia parte do estilo de vida que circundava esses cristãos. A morte era vista com muito medo, porque na morte, eu vou precisar falar isso, vou precisar abrir esse parêntese. A mitologia pagã via os humanos, em linhas gerais, como burros de carga dos deuses. Se você olhar a mitologia grega, a mitologia mesopotâmica, a mitologia egípcia, você vai observar que os seres humanos nada mais eram, eles eram considerados nada mais, nada menos do que escravos, do que servos, do que burros de carga dos deuses. Os humanos muitas vezes eram representados como aqueles que faziam o trabalho sujo que os deuses não podiam fazer. Sendo assim, numa cultura pagã de troca, de retribuição, todos os seres humanos, salvo aqueles que eram considerados semideuses, ou homens que eram agraciados de alguma forma, todo ser humano, quando morria, havia um único lugar que ele podia ir: o mundo dos mortos. E eles viam com muito terror essa questão do mundo dos mortos. Era um cenário
naquela cultura extremamente apavorante, era um cenário pavoroso, era um cenário que colocava medo até nos soldados mais fortes, até nos homens mais destemidos. Até mesmo esses homens temiam a morte. Por quê? Na cultura grega, por exemplo, na qual eles estavam imersos, quando morriam, geralmente o sepultamento era feito com moedas nos olhos e depois queimava o corpo. Isso dos principais, dos príncipes, dos governadores. Os pobres, eles eram sepultados com algum tipo de coisa para pagar o que eles acreditavam que era o barqueiro da morte. Porque nessa mitologia, eles acreditavam que quando eles morriam, a alma deles, eles acreditavam em alma, é óbvio, a alma deles ficava no porto, esperando o barqueiro que iria levá-los até o mundo dos mortos, onde o próprio Hades, o irmão de Zeus, na mitologia grega, estaria esperando por eles para imputá-los o castigo devido. Então, essas moedas que eram sepultadas junto com o morto, eles acreditavam que eram as moedas que o morto ia usar para pagar o barqueiro, porque o barqueiro também não trabalhava de graça, tinha que pagar com a moeda. Então eles acreditavam que você pagava, você está pagando para se dar mal, você está pagando para ir para o inferno. É muito interessante essa mitologia. E aí, entrando no barco, eles navegavam por um mar de almas perdidas. Só estou resumindo um pouco para você entender a mitologia na qual eles estavam imersos. E por que Paulo escreveu isso? E aí, quando chegavam próximos ao palácio de Hades, na cultura pagã, Hades tinha um grande palácio no mundo dos mortos, e ele não gostava de viver no mundo dos mortos, porque o seu irmão Zeus tinha condenado Hades a viver no submundo. Hades era o deus da morte na cultura grega. E aí eles chegavam ali e então recebiam a sentença, o que iria acontecer com eles, de acordo com aquilo que eles tinham feito em vida. Se você era um assassino, você ia passar a eternidade sendo assassinado. Quer dizer, assassinado não, né? Mas assim, morria, aí revivia, morria, revivia, morria, revivia. Você entendeu, né? Se você era um estuprador, você ia passar a eternidade sendo violentado. Se você fosse uma pessoa que era uma pessoa boa, considerada boa, você não deixava de ir para lá, você ia para lá, mas você pegava uma pena mais leve, né? Você era só chicoteado 2 vezes por dia, uma coisa mais tranquila. Ficava num lugar que não fosse tão quente, enfim, ficava num lugarzinho melhorzinho no inferno. Essa era a cultura na qual os cristãos de Tessalônica viviam. Era essa cultura, era essa visão de mundo que essas pessoas estavam imersas. A cultura e a sociedade que estava em volta deles estava submersa nesse tipo de pensamento. E aí Paulo escreve o seguinte aos cristãos em Tessalônica, porque eles também acreditavam que quando alguém morresse, como é que ficava? Alguém foi salvo, alguém recebeu a Cristo, se entregou a Cristo, e aí morreu. Na mentalidade deles era o seguinte: como é que a gente vai fazer para resgatar essa pessoa das mãos de Hades? Como é que a gente vai fazer para resgatar essa pessoa do submundo? Como faremos para resgatar os cristãos do mundo dos mortos? Aí Paulo escreve o seguinte, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Antes de eu prosseguir, eu vou dar uma paradinha aqui. Existem 2 principais vertentes e linhas de pensamento a respeito do que acontece conosco depois da morte. Existe uma vertente que fala que quando a pessoa morre, ela fica num estado de inconsciência, ela fica dormindo.
esperando a volta de Cristo. E existe uma outra vertente, que é a vertente reformada, que é a vertente que sempre foi adotada pela igreja, de que a pessoa, quando morre, vai para aquilo que Jesus falou lá em Lucas 16, vai para o seio de Abraão, ou vai para o Hades, esperando o julgamento no final dos tempos. Então, essas pessoas que defendem que quando a pessoa morre, ela fica inconsciente, fica dormindo, elas se apoiam em grande parte nesse texto aqui, quando Paulo diz que não quer que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Essa alegoria, essa metáfora, se referindo a quem tá morto, como uma pessoa que está dormindo, era utilizado tanto pelos pagãos, quanto pelos judeus, quanto pelos cristãos no primeiro século. Então não existe nada nesse texto que dê algum tipo de embasamento para a teoria de que quando você morre, você fica inconsciente. Aliás, não é hoje que a gente vai falar sobre isso, depois a gente vai falar sobre isso, mas isso estaria contradizendo frontalmente o que Cristo ensinou em Lucas 16. Fechei o parênteses, só para te falar sobre isso. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Observa que Paulo está falando justamente em cima daquilo que eu falei para você. Olha só, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas quando eu vejo a certeza de uma vida eterna com Cristo, quando eu vejo a certeza de que o mesmo Senhor que morreu por nós naquela cruz, Ele vai voltar para nos buscar, o meu coração se enche de alegria, porque eu sei que, assim como o próprio Paulo escreveu algum tempo depois, em 2 Coríntios, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória que não se pode comparar. Por isso, nós fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, vai passar, vai acabar, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno, e essa era a certeza que Paulo pretendia passar a esses cristãos, homens que estavam atormentados dia após dia, com a ideia de que os seus entes queridos, com a ideia de que os seus amigos queridos estavam na perdição, estavam no Hades, e que nunca mais poderiam sair de lá. Mas é por isso que o cristianismo, é por isso que o reino de Deus se diferencia de toda e qualquer outra religião, porque vai justamente na contramão daquilo que o senso comum diz. O senso comum naquela época dizia que o trabalho era algo que você não deveria fazer. Paulo ensina justamente o contrário. Paulo ensina que era necessário que ele fizesse aquilo para que não fosse pesado à igreja, para que ele não precisasse que os tessalonicenses ficassem se esmerando para sustentar Paulo. E enquanto o senso comum dizia que os mortos iam simplesmente para o mundo dos mortos, Paulo mostra que eles tinham uma esperança. Paulo mostra que a esperança daqueles cristãos estava justamente em Cristo, estava justamente naquele que é o autor e o consumador da nossa fé.
Cristo Jesus. E ele diz, eu não vou entrar muito na questão do arrebatamento, porque em 2 Tessalonicenses a gente vai falar mais sobre isso. Então já fica o convite para você voltar semana que vem, pastor Fabrício falando sobre 2 Tessalonicenses. Só que ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Não é à toa que ele diz em 1 Coríntios: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz. A cruz que está vazia, a cruz que comprou para você livre acesso ao reino do Pai, a cruz que fez para nós um caminho até onde nós não poderíamos ir, a cruz que nos reconciliou e nos trouxe de volta para casa, de volta para Deus. Essa era a esperança, e nenhum tipo de discurso religioso, nenhum tipo de discurso a respeito do reino de Deus pode ser um discurso vazio, porque se isso tudo não se aplicar na nossa vida, se isso tudo não se converter em coisas que nós possamos aplicar no cotidiano, não passam de ideias vazias, não passa de ideias sem qualquer tipo de fundamento. Mas a ideia do reino de Deus nos traz esperança, a ideia do reino de Deus nos traz perspectivas de futuro, a ideia do reino de Deus nos traz a certeza de que estaremos com Ele na eternidade. A próxima verdade que eu quero compartilhar com você está no capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 9. E diz o seguinte, já estou terminando. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. É muito interessante que ele inicia o versículo 9 falando o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira. Eu quero falar algumas coisas sobre isso aqui. Também não vou falar hoje sobre aquele debate de predestinação e livre-arbítrio. Isso aí vai ser falado quando a gente estiver estudando Romanos, vai ser uma outra questão. Mas é interessante que a gente observa aqui quando Paulo fala, porque Deus não nos destinou para a ira, ele está se referindo justamente aos cristãos, justamente àqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, porque existe uma ira vindoura. É isso que eu quero salientar aqui com você. Porque Deus não nos destinou para a ira. Se Ele não nos destinou para a ira, duas coisas. A primeira é que existe uma ira, e a segunda é que existem alguns que estão destinados para a ira. Agora, que ira é essa? O que Paulo estava se referindo quando ele falava a respeito dessa ira? E por que ele fala isso aqui? Havia um grupo na igreja de Tessalônica que ensinava que o retorno do Senhor seria imediatamente, a qualquer momento o Senhor pode voltar, como é isso mesmo para nós. Só que eles levavam esse ensinamento ao ponto de dizer que as pessoas tinham que abrir mão de viver as suas vidas, tinham que abrir mão de trabalhar, tinham que abrir mão de manter o seu sustento nessa terra, tinham que abrir mão de depender do Senhor na sua vida cotidiana e viver como pessoas contemplativas que simplesmente meditam e esperam a volta de Cristo, quando na verdade isso é diametralmente oposto ao que nos ensina a palavra, já que o Senhor nos ensina para irmos pelo mundo e pregarmos o Evangelho. Então, Paulo fala a respeito de uma ira. Só para terminar e falar sobre isso, lá em Gênesis 3, quando o homem peca,
quando o pecado entra na história da humanidade, todos nós nos tornamos herdeiros desse homem pecaminoso, desse homem degenerado, desse homem corrupto e corrompido. A palavra do Senhor nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então, a ira a qual Paulo está se referindo é nada mais, nada menos do que a ira do próprio Deus. E essa ira está reservada para os filhos da desobediência. A ira do Senhor, que consome o pecado, está reservada aos filhos da desobediência. Isso é bíblico. E é muito mais interessante porque, e aí a gente vê a congruência, né, e a concordância do texto bíblico. Isso que me deixa extasiado. Acho que eu posso usar essa palavra. Cristo, quando estava na cruz, ele falou 7 frases. E uma das principais frases, se não a principal, foi uma frase que determinou de uma vez por todas a falência do inferno na sua vida. Quando ele estava pendurado no madeiro, a ponto de morrer, ele gritou: está consumado. No grego, tetelestai. Mas por que ele gritou está consumado? Por que cargas d'água haveria o Senhor Jesus naquela cruz ter gritado está consumado? Coloca Apocalipse capítulo 16 aí para mim, por favor. Isso aqui é uma coisa que pode mudar a sua vida, meu irmão, assim como mudou a minha. Apocalipse no capítulo 16, no verso 19. Diz assim o texto: e a grande cidade, deixa eu te ambientar. Esse texto está falando sobre o grande julgamento de Deus, depois do final dos tempos, quando Cristo voltar, e aí vai se estabelecer o grande julgamento de Deus. Esse texto está falando sobre o grande julgamento de Deus no final dos tempos. Diz assim: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia. Toda vez que a Bíblia se refere de forma escatológica à Babilônia, está se referindo à iniquidade, a pecado sem arrependimento, a uma vida de total e completo abandono no pecado. Lembrou-se Deus da grande Babilônia. É aí que vem a chave para a gente entender: para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Existe um cálice, o cálice da ira de Deus, reservado para quem? Reservado para a grande Babilônia, reservado para o pecado, reservado para uma vida de iniquidade, reservado para uma vida sem arrependimento. E o que me chama mais a atenção é que Cristo, quando estava na cruz, ele gritou: está consumado. Quando você vai em algum lugar e está assim, consumação mínima R$30, o que isso significa? Significa que você tem que consumir produtos daquele estabelecimento, no mínimo R$30. Significa que você tem que consumir alguma coisa. Quando Cristo grita tetelestai, quando ele grita está consumado, ele estava dizendo não que aquela cruz era o que estava fazendo, não aquela cruz é o que fez ele suar sangue lá no Getsêmani. Não foi aquela cruz, não foi o que ele iria passar na mão dos romanos, mas o que esperava Jesus naquela cruz era nada mais, nada menos do que o cálice da ira de Deus. Sabe o que me chama mais atenção em relação a isso? Esse cálice era para você, esse cálice era para mim, mas ele naquela cruz experimentou e consumiu o cálice da ira de Deus no seu lugar, para que hoje você tivesse aquela esperança, para que hoje você pudesse se regozijar e ter a esperança de que no final das coisas você vai viver uma eternidade com Ele.
Ele preferiu morrer por você do que passar uma eternidade sem a sua companhia. Agora, não é para você se sentir a última Coca-Cola do deserto também, não. Isso não é para você também se sentir a pessoa mais importante do mundo, não. Porque se a sua vida, eu volto lá no iniciozinho do que nós lemos, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Se a sua vida não for uma vida cujas atitudes mostram a Cristo, isso significa que você nunca foi salvo por Ele, e que o que te aguarda é o cálice da ira de Deus. Que esse não seja você, que esse não seja eu, para a glória do Senhor. E ele termina a sua carta aos Tessalonicenses de forma muito bacana, de forma muito legal. Ele diz: regozijai-vos sempre. Claro, depois de ter a certeza de que o Senhor tem algo preparado para nós, algo tão grandioso, como é que nós não iremos nos alegrar? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Eu não vou nem falar sobre isso, senão a gente vai ficar mais 1 hora falando aqui. A vida do cristão precisa ser uma vida de oração, ponto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Alguns de nós têm dificuldade de entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. De repente você está tentando trilhar uma caminhada cristã, mas você tem dificuldade de entender qual é a vontade de Deus para você. A minha última fala é para revelar para você qual é a vontade de Deus, e também está expressa em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Eu não vou nem ler, você mesmo que vai olhar. Primeira Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa, curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, como teus filhos, Senhor, nós queremos nos render a Ti. As Tuas Escrituras nos mostram, ó Pai, a Tua vontade para nós. As Tuas Escrituras revelam para nós aquilo que o Senhor tem guardado para nós, todas as esperanças, todas as certezas, tudo aquilo que nos espera, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos guardar no entendimento da Tua palavra, que o Senhor possa a cada dia abrir o nosso entendimento para que possamos entender as Tuas Escrituras, e que o Senhor realize em nós a Tua boa obra, Senhor, e que o Senhor nos guarde, e que o Senhor nos faça e nos leve a viver para a Tua glória, única e exclusivamente para a Tua glória, porque se não for, Senhor, para viver por Ti, não vale a pena estar nessa terra, Senhor. Que o Senhor possa gerar em nós mais sede e fome pela Tua presença, que o Senhor possa gerar em nós o desejo ardente de estar na Tua presença, para que nós possamos orar sem cessar, para que nós possamos, através do Teu Espírito Santo, atravessar o processo de santificação em Ti, para que em nome de Jesus nós sejamos homens e mulheres relevantes, onde quer que nós estivermos, e que nós vivamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos?